Pergunta: o que é requerido no terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento requer o santo e reverente uso dos nomes de Deus, bem como seus títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras. E nós temos aqui vários textos para isso. O terceiro mandamento requer o santo e reverente uso dos nomes de Deus, bem como seus títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Salmo 29, versículo 2. Salmo 29, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Apocalipse 15, 3 e 4. Apocalipse 15, 3 e 4. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Vejam que o texto fala sobre os juízos manifestos de Deus e as nações prostradas diante de Deus. Existe um grande pecado, que é o pecado da idolatria. Muita gente fala, tem pecadinho e pecadão. Eu estou para dizer que a idolatria é um pecadão enorme. É um pecado tão grande que ele é condenado na Bíblia inteira. E quando Deus promulga os seus mandamentos e nos manda obedecer, com certeza tudo que Deus nos dá, Ele pede conta. Não existe nada que Deus tenha nos concedido que Ele não nos peça conta. É muito comum, pelo fato da gente não ver a pessoa de Deus, ou não ver Deus agindo hoje, que nós imaginemos que Ele não vai agir nunca. A Bíblia diz que Deus tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todo, ressuscitando os dos mortos. Foi o discurso de Paulo no capítulo 17 de Atos, no Areópago, aos sábios de Atenas. E Deus tomará conta de toda a injustiça que os homens praticam, especialmente da injustiça de não se cumprir os seus mandamentos. Todo julgamento é feito baseado numa lei, lei e fato, e a relação de causalidade. Como é que o juiz julga um fato? Existe uma lei que diz que foi transgredida por alguém por causa de fatos comprovados apresentados diante do juiz. Então, havendo uma relação de causalidade entre a transgressão daqueles mandamentos, daquela lei, e o fato tido como delituoso, o juiz, então, emite sua sentença. E é assim que vai acontecer no final. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram significa que todos transgrediram a lei de Deus. E Deus há de julgar. Aqueles que estão em Jesus Cristo, Jesus recebeu o nosso julgamento. Deus fez cair a ira que cabia a nós sobre o seu Filho, matando-o na cruz por causa dos nossos pecados. E o Senhor ofereceu um sacrifício único e todo suficiente para que nós não fôssemos mais condenados. É o que Paulo diz em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, os seus pecados foram julgados em Cristo. Você não tem que se penitenciar por eles. Apenas quando você é salvo, você deve se arrepender de fatos que você sabe que são efetivamente pecaminosos. Se você pecar de alguma forma, seu dever como crente, como cristão, é pedir perdão a Deus sobre o que você errou transgredindo a lei de Deus. Mas sobre você não pesa mais nenhuma condenação, porque você está em Cristo. Cristo sofreu a nossa culpa. Cristo viveu santamente
e viveu por nós a lei de Deus. E nos dá condições de cumpri-la. E nessa vida nós estamos num processo de santificação até chegar à santificação total e perfeita, à medida da estatura completa de Cristo na redenção. Mas enquanto vivemos aqui, nós somos susceptíveis, sujeitos a falhas, defeitos. E disso nós temos consciência. Ninguém peca sem saber o que fez. Todo pecado é conhecido. Não, se você mente, você sabe que mentiu. Se você adultera, você sabe que adulterou. Se você é caluniador, você sabe que caluniou. Se você é fofoqueiro, você sabe que é fofoqueiro. Isso são pecados dos quais, se nós praticarmos, temos que nos arrepender diante de Deus sempre. Mas não pesa sobre nenhum daqueles que estão em Cristo Jesus, mesmo quando eles erram. É claro que a comunhão com Deus por qualquer pecado é cortada, mas você pode reatá-la por Cristo. Né? Eu sou crente, eu pequei, eu errei. Então o que eu faço? Eu me ajoelho diante de Deus, peço perdão e creio no sacrifício de Cristo e Ele me perdoa. E não devo continuar naquela espécie de pecado. Não é que eu vou pecar hoje, eu gosto de um certo pecado, eu vou pecar hoje e aí eu peço perdão, aí eu peco de novo, peço perdão. Tem uma frase muito interessante de Jesus Ben Siraque. Ele diz, nunca repitas um pecado, porque já não serás impune do primeiro. Então, não repita. Cuidado, nós somos chamados à santificação. A Bíblia diz que Deus não nos chamou à imundícia, mas à santificação. Então, todos que estão em Cristo são chamados à santificação. De maneira que a vida de Cristo vai se manifestando em nós à medida que nós vamos vivendo o Evangelho com a graça de Deus. A mesma graça que nos salva, nos mantém salvos e faz com que nós reconheçamos os nossos pecados diante de Deus e peçamos perdão para que obtenhamos dele a comunhão com ele. Muito bem. Se o indivíduo não está em Cristo, ele está sob condenação, ele está sob a ira de Deus. Quando você está em Cristo, Jesus disse em João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por que não está mais em condenação? Porque Cristo foi condenado em nosso lugar. No entanto, Deus há de julgar o mundo segundo a sua própria lei. Não é coisa de somenos importância desobedecer à lei de Deus. Aliás, é um risco tremendo. Todas as pessoas que têm consciência de quem Deus é e do que Ele faz, devem ter muita consciência de uma vida cristã adequada. Deus não brinca. A Bíblia diz que Deus é fogo abrasador e que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, muito cuidado com esta vida. O que é requerido no segundo mandamento? No terceiro mandamento. O terceiro mandamento requer o santo e reverente uso dos nomes de Deus, bem como seus títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras. Nós lemos Apocalipse 15, 3 e 4, e vamos ler Eclesiastes 5:1. Tem um comercial no SBT, leia o livro de Eclesiastes que você vai gostar. Eu não sei por que estão fazendo isso. E, aliás, é um grande risco se ler Eclesiastes sem conhecimento do contexto. Se o indivíduo que vai seguir esse mandamento, essa propaganda do SBT, ler, está num estado lastimoso de depressão, possivelmente ele vai suicidar, porque não é brincadeira Eclesiastes. Então, eu nem sei por que eles estão pondo isso. Eu acho que deveria ler o Evangelho de João, leia o Evangelho de Marcos, né? Mas não o Eclesiastes, né? Não porque seja ruim, é porque é necessário você ter conhecimento da palavra de Deus inteira para ler o livro de Eclesiastes. Mas o texto indicado aqui é em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ser reverente quando fores à casa de Deus. Muita gente não entende o que é ser reverente. O ambiente de culto é um ambiente da presença exclusiva de Deus. Deus está presente. Deus está presente aqui nesse momento. Nós estamos expondo a palavra de Deus. Eu fico imaginando se Deus resplandecentemente aparecesse aqui, como é que nós ficaríamos com atitudes irreverentes diante dele? O poder de Deus demonstrado, é claro que o indivíduo é salvo pela fé, e nós devemos fazer a vontade de Deus pela fé. Como é que é conhecido um crente? Aquele que vive por fé. Fé é crença na palavra de Deus. Fé é crença no caráter de Deus.
Fé é crença de que o que Deus revelou, Ele cumpre. E a Bíblia diz, seja reverente quando fores à casa de Deus. Eu estou lendo o que Deus revelou. Eu não estou lendo outra coisa, senão a palavra de Deus. Está aqui. Deus revelou tudo isso aqui. É como se o próprio Deus estivesse falando. Né? De vez em quando eu evito até explicar certos textos, porque eu quero que fique a própria mensagem de Deus. E fico imaginando se Deus aparecesse. Quando Deus apareceu no Sinai, para a nação de Israel, a nação inteira ficou apavorada. Às vezes eu fico vendo nesses cultos o pessoal pedindo, Senhor, derrama a tua glória. Pessoas cheias de pecado, irreverentes, prestando um culto não prescrito pela palavra de Deus e pedindo a glória de Deus. Se a glória de Deus baixasse, não sobrava um presente. Essa que é a verdade. Quando a glória de Deus veio sobre o Sinai, se você sabe geografia, você sabe que o Sinai é uma montanha rochosa e muito grande. Aquilo inteiro tremeu, só porque Deus desceu. O fogo, as vozes dos seres celestiais que clamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, as buzinas celestiais, as trombetas celestiais tocando, o povo ficou tão apavorado, mas tão apavorado, que disse para Moisés, olha, sobe você no monte e fala com Deus, que a gente não vai ficar mais aqui, porque se ele voltar outra vez, todos nós vamos morrer. Então a presença de Deus é terrível, a Bíblia diz isso. Da presença de Deus fogem céu e terra. O ser humano é muito orgulhoso, besta mesmo, né? E acha que pode. Ninguém pode na presença de Deus. Ninguém pode. Tem gente que fala, se chegar no céu, que Deus fala isso, vou falar aquilo. A pessoa imagina que Deus é um ser como ele. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Não tem como. É impossível. Eu vi um filme, Caçadores da Arca Perdida. Quem já viu esse filme aí? Já viu, né? Eu comecei a ter uma pequena noção do que é a presença de Deus no Sinai, conforme dito, vendo aquele filme. Eu fiquei com muito medo, né? Quando tem um outro lance lá que os alemães tentam abrir a arca, eles encontram a arca lá, não sei onde, é ficção, né? E eles abrem a arca e parece que não acontece nada. De repente começa a aparecer desenhos de serafins, serpenteados e tal, e os caras começam a morrer. Eu falo, meu Deus do céu, o negócio não era brincadeira. E aquilo é uma representação muito chula da presença de Deus. A presença de Deus é tremenda. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Ser reverente quando fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que como os tolos que oferecem sacrifício sem saber que agem mal. Ou seja, estar na casa de Deus não é sacrifício. Nós não estamos. É um privilégio. É um privilégio ser admitido na casa de Deus, diante do trono da graça de Deus. Ninguém, eu tenho que ir para o culto, tenho que... É um privilégio. Você só vem porque você foi chamado por Deus à fé. Se Deus não tivesse dado a fé a você, não tivesse tido misericórdia de você, você nunca viria. Jamais viria. Mas é um grande privilégio estar na presença de Deus. E se está, esteja reverentemente diante de Deus. Salmo 138, 2. Palavras do rei Davi, um homem que tinha plena consciência de quem era Deus e da sua presença. Salmo 138, 2. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de tudo. Deus honra pela sua palavra. Deus honra pelo seu nome. A honra de Deus não pode ser manchada por nada, por ninguém. Ele não aceita isso. Se tem um ser que não aceita desafio, esse ser se chama Deus.
Deus não aceita desafios. E, finalmente, Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28, do 58 e o 59. Deuteronômio 28, 58 e 59. Diz assim, aliás, fecha com chave de ouro a resposta à pergunta 48. 58 e 59 de Deuteronômio 28. Se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temer o nome glorioso e temível do Senhor teu Deus, então o Senhor fará com que tuas pragas e de tua descendência sejam impressionantes, grandes e duradouras, enfermidades malignas e prolongadas. Foi o que Deus disse para Israel se eles descumprissem a lei de Deus. E hoje, nós vivemos no período da graça, Deus não vai fazer isso. A Bíblia diz que Deus tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. E Deus vai julgar o mundo.